Bom, pessoal, nós vamos começando. Eu queria fazer para vocês, na verdade, uma retrospectiva, né? Porque esse debate que aconteceu ontem, ele foi, digamos assim, a culminação de uma semana, da semana passada, né? Em que começamos a ter, por exemplo, as entrevistas, né, no Jornal Nacional. Tivemos a entrevista que abriu, né, o Jornal Nacional na semana passada, na segunda passada, que foi a do Jair Bolsonaro. Depois tivemos o Ciro Gomes. Quarta-feira não teve porque teve jogo, né? Então eles resolveram deixar para quinta-feira, e sexta-feira foi lá a Simone Tebet, né? Eu queria começar primeiro pelo senhor Sepúlveda. Como é que foi a sua análise assim ao longo da semana passada, né? Tivemos aí já uma participação do Bolsonaro. Muita gente destacou, né? Eu acho que ficou evidente, acho que não é questão de opinião, ficou evidente a diferença de tratamento aí entre Bolsonaro e Lula, né? Ciro Gomes e Tebet foi aquela coisa, né? Água de arroz, né? Mas como é que você viu aí essa participação aí dos dois presidenciáveis aí durante o Jornal Nacional? Só fazer um comentáriozinho, mas o Ciro Gomes é muito divertido, né? Porque o sujeito inventa tudo, mas com uma prolixidade, são milhões e não sei o quê e tal, e ninguém pode dizer nada porque está sendo ao vivo, etc. E fica. E depois diz assim, nossa, a segurança com que ele fala, bosta, se fosse para falar com essa segurança, eu também, né? Chutando coisas para cima. Bom, mas agora voltando à sua pergunta. Olha, eu acho o seguinte, Ítalo, nós viemos aqui para comentar sobretudo o debate. Mas o debate nem de longe pode ser considerado separadamente de tudo o que aconteceu na última semana, ou um pouquinho mais, pelo seguinte, eu até escrevi no Twitter há pouco que eu acho que houve uma mudança psicológica no que está acontecendo nesse momento. Nós tínhamos até agora o quê? Nós tínhamos até agora um script só. As pesquisas que davam Lula cada vez mais em cima, cada vez mais... não era nem no primeiro turno, era antes do primeiro turno ele já tinha ganho as eleições. E, bom, e esse script era montado pelo consórcio da imprensa e também pontuado pelas arbitrariedades do judiciário. E o que é que você tinha na narrativa oficial? A narrativa oficial é o seguinte, o Bolsonaro é um homem acuado que está perdendo, vai ser derrotado, né? Era uma coisa impressionante, havia pessoas que diziam assim, o Bolsonaro não sabe perder, mas como não sabe perder? Mas ele perdeu? Não estou sabendo que ele perdeu, né? Bom, o que aconteceu a partir do Jornal Nacional? Já vinha acontecendo antes, é claro, porque o Bolsonaro, a todos os lugares onde ele ia, seja no norte, seja no sul, seja no sudeste, seja, enfim, em qualquer parte do país, isso é muito importante frisar. Ele tinha multidões nas ruas. O Lula não consegue sair à rua. Então, esse já era um ponto fundamental. Mas, a partir do momento em que ele vai ao Jornal Nacional, ali se consolida algo que me parece muito importante. Toda a montagem do consórcio da mídia, das pesquisas e da perseguição do judiciário vai chocar-se com a realidade. Nós vamos ter um choque com a realidade. Bom, o choque com a realidade é o seguinte, a Globo organiza a tal, eu não sei como chamar aquilo, o massacre, né, sobre o Bolsonaro, e naquele momento é a maior audiência de televisão do Brasil nesse ano. Mais que jogos, mais que não sei quantos, maior audiência de televisão. Bom, mas como a maior audiência de televisão? Se ele é o homem que está acuado e derrotado.
Isso já foi um transtorno muito grande. Mas houve ali um erro fundamental. É que eles, o William Bonner e a Renata Vasconcelos, agiram como jornalistas militantes, agressivos, odientos. Só que eles esqueceram que aquilo é muito bonito para a bolha deles. Mas aquilo não é bonito para o Brasil, para o brasileiro comum. E eu não estou dizendo para o brasileiro que gosta do Bolsonaro, é para o brasileiro qualquer. Desde que ele não seja um fanático da esquerda, o brasileiro comum, mesmo que não tenha muita simpatia pelo Bolsonaro, ele achou aquilo demais. Achou que foi violento, achou que foi persecutório. E o Bolsonaro soube manter que ali é um ponto que me pareceu importante. Ele em nenhum momento se descontrolou com aquelas agressividades, aquelas interrupções, etc. Você via no dia seguinte comentários de todos os setores reclamando da virulência com que decorreu o programa. Então, esse era o primeiro ponto. No dia seguinte, como que para abafar isso, o Alexandre de Moraes lança uma operação totalmente arbitrária, persecutória, sem qualquer base na Constituição, na lei, em nada, em que ele faz uma perseguição a empresários que apoiam o Bolsonaro. E isso, que era feito para desviar a atenção do desastre que tinha sido para esse consórcio, aquela sabatina, vai levantar o tom e nós vamos ver o seguinte: o William Vac, insuspeito, não é? Um homem que está sempre atacando o governo, vai escrever um artigo e vai falar no programa dele, vai dizer o seguinte: o sentimento anti-arbítrios do Supremo já não está mais só no mundo bolsonarista. Extrapolou e a cúpula das Forças Armadas, ele escreve isso, a cúpula das Forças Armadas entendeu que não há mais pacificação política possível com esse judiciário que abusa do poder e, sobretudo, do poder policial. E ele acrescenta que também entre os empresários começa a haver um descontentamento muito grande, vendo nessa atuação do judiciário um perigo para a estabilidade econômica do país. Então, essa é outra mudança psicológica no panorama. Bom, depois nós temos o programa do pânico. Pelo que eu sei, o Lula fugiu de ir ao pânico, o Bolsonaro vai ao pânico, fica 3 horas no pânico, e é a maior audiência de todos os tempos, de 29 anos daquele programa. Mas não só isso, é maior audiência no YouTube, maior audiência nas televisões, o programa esmaga todas as outras televisões juntas, e isso é mais uma bomba nessa narrativa do homem que vai perder as eleições. Depois, ele sai dali e vai para o tal podcast que eu não me lembrava o nome, daquele médico e do Iron Berg, se você puder. Do Cariani e do Musi. Do Cariani e do Musi. Bom, ali também explode a audiência. Vai até quase 500 mil. Bom, e o Bolsonaro passa a ser detentor no mundo do primeiro lugar, do segundo, do quarto, do quinto em lives no YouTube. Só sendo o terceiro da Beyoncé. Mas não esquecendo que a Beyoncé faz uma live para o mundo inteiro e o Bolsonaro faz apenas para o Brasil. Bom, e, por fim, ele vai a Barretos e é aclamado naquele lugar num dos pontos mais expressivos do agronegócio do Brasil, porque tem a ver com isso, e é uma espécie de resposta à acusação louca que o Lula tinha feito no Jornal Nacional, dizendo que o agronegócio é fascista. Isso talvez tenha sido das coisas que mais prejudicou
o Lula. Bom, e teve também a entrevista do Lula, em que foi clara a ajuda do William Bonner, da Renata Vasconcelos, e isso também feriu as pessoas. Ora, para coroar isso aí, vem o debate. Eu, pessoalmente, achava que, enfim, achava no início que talvez não fosse muito produtivo o Bolsonaro ir ao debate. Mas acho que me equivoquei claramente e você viu o seguinte, o Lula, nesse momento, estava ao vivo, sem ajudas. E, portanto, eles tinham que confiar naquele Lula. Veja que a narrativa da mídia, como do Estado de São Paulo, era o seguinte: Bolsonaro, no fundo, está desesperado e é o tudo ou nada diante de Lula, ou seja, ele vai ser arrasado pelo Lula. Ora, nós vimos um Lula completamente desmoralizado, eu diria, sem combustível, né? Vocês me entendem? Sem combustível ou com combustível a mais e parando, dando paradas, repetindo coisas, não dizendo coisa com coisa. E a mim me parece o seguinte, quem apostou no Lula e quem fez toda a manobra no Supremo e fez tudo o que nós vimos até agora, fez isso por quê? Porque há um desespero de não existir na esquerda um homem que tivesse o carisma do Lula. Só que o Lula é um pneu furado, é um balão furado. E ontem isso ficou muito claro. Vejam que, depois da live, o jornalismo militante saiu dizendo que a vitoriosa foi a Simone Tebet. O que é completamente ridículo. Mas quando eles tiveram que fazer isso, é porque o negócio foi muito ruim para o Lula. Então, digamos, essa era a minha análise de contexto sobre o debate. Depois nós vamos falar de outras coisas, mas o que me pareceu é o seguinte, esse debate coroa uma grande mudança de percepção e as pessoas começam a perceber. Ontem um amigo meu do Pará me disse o seguinte, que ele foi a um barbeiro no sábado e o barbeiro chegou assim, baixinho, porque isso é interessante, não foi uma afirmação no salão assim, ele chegou assim baixinho assim e disse assim, o homem vai ganhar. E o homem vai ganhar, mas é no primeiro turno. Você vê que há pessoas que não têm coragem de falar isso em público, mas é o que elas acham que elas vão votar. O Rica Perrone disse uma coisa interessante, que há petistas conhecidos dele que ficam falando do Lula, mas vão votar no Bolsonaro. Por quê? Porque há uma percepção de que não dá. E eu acho que essa percepção ontem ficou clara. E por isso é que eu digo, daqui para frente, só na mão grande e na violência e só no totalitarismo judiciário é que pode acontecer alguma coisa.